Olá pessoal, como vão vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre expansão marítima. Vamos falar da chegada dos europeus aqui na América, mas especificamente da chegada dos portugueses naquilo que eles vão posteriormente chamar de Brasil. Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal. Vamos começar? Todos bem-vindos, o meu nome é Wallace. Vamos falar sobre o contexto do nascimento da burguesia ou sistema feudal. Como diz um dos versos contidos em um poema de Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Ele usou o verbo navegar em mensagem como sinônimo de criar, experimentar. Mas esse bem que poderia ter sido o lema dos navegantes portugueses no século XV. Naquele tempo, a experiência rivalizava com a fantasia, o conhecimento com o sonho. O que hoje chamamos de sobrenatural, não raro naquela época era chamado de concreto, era visto como algo concreto. Os navegadores portugueses desafiaram não apenas os perigos dos oceanos, mas o mundo desconhecido das sombras. Olhem para essa pintura, intitulada Os Argonautas. É uma pintura em óleo do século XVI, de Lourenço Costa. No século XVI, navegar nos oceanos não significava apenas lançar-se aos mares, para mapear rotas ligadas ao grande comércio. Navegar era também desafiar o desconhecido, enfrentar medos profundos. Bom, a partir do século XII, com o crescimento do comércio e fortalecimento dos centros urbanos, os europeus começaram a estreitar os seus relacionamentos comerciais com o Oriente. Através das rotas comerciais, vinham especiarias e tecidos da Índia e da China. Essas mercadorias chegavam ao Mediterrâneo passando pelo Mar Vermelho, costeando o Egito ou pelo Mar Negro, atravessando os estreitos de Bósforo e Dardanelo, controlados pelos bizantinos de Constantinopla. Foi um tempo glorioso para os mercadores da Península Itálica, sobretudo os de Gênova e Veneza, que revendiam tecidos e especiarias, como cravo, noz moscada, canela e pimenta, ao restante da Europa. Apesar desse comércio crescente, os europeus nada sabiam sobre o Oriente. Os mapas mundi daquela época representavam o mundo sob o ponto de vista cristão, quase sempre com Jerusalém como centro. O Oriente, por sua vez, era representado como o Jardim do Éden, o paraíso, onde teriam vivido Adão e Eva. Paraíso terrestre, paraíso perdido, repleto de florestas, árvores frondosas, rios de leite e mel. Não se sabia ao certo onde ficava esse Éden, mas se presumia que ficava no encontro de 4 grandes rios. O Nilo no Egito, o Ganges na Índia e os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. Em alguns mapas, a África mal se diferenciava da Ásia, ou a ela se unia por istmos que jamais existiram. Em outros, o Oceano Índico, que os europeus não conheciam, mas do qual ouviam falar, era representado como um mar fechado. Assim como em outras áreas do saber, o conhecimento geográfico da época era dominado pelo imaginário religioso medieval. Para essa sociedade, era quase certo que o paraíso terrestre ficava nesse outro mundo. Alguns acreditavam que era um Oriente exótico e, por isso, rico. Marco Polo, mercador veneziano, contribuiu muito para esse imaginário, comentando com certo exagero o que viu ou pensou ter visto naquelas extremidades do mundo. Governantes com mantos de pérolas e pedras preciosas, ouro por toda parte. Na visão dos europeus, a riqueza material não estava dissociada da religiosidade cristã. O chamado outro mundo abrigava então um paraíso terrestre, com riquezas inesgotáveis. Era, em resumo, um lugar de sonho, em que o europeu medieval depositava os seus desejos e fantasias de abundância. Isso para compensar as misérias de seu próprio mundo. Por outro lado, esse outro mundo também era fonte de medos e pesadelos. Dizia-se que neles haviam todo tipo de monstros,
Homens sem cabeça, com rabos, olhos e nariz no peito, cabeça de bode ou de cão, gigantes de um olho só, pigmeus traiçoeiros e canibais ferozes. Muitos chegavam a dizer que o próprio diabo andava por ali. Somente após as grandes navegações, pouco a pouco, o mundo começava a ficar desencantado, pelo menos aos olhos dos europeus. Mas não seria exagero afirmar que a exploração marítima seria também motivada pela busca do paraíso. Se queres aprender a rezar, arrisca-te no mar. Esse ditado português mostra a dimensão do medo que as viagens marítimas, as viagens oceânicas, provocavam nos europeus. Até mesmo nos portugueses, que foram pioneiros nas navegações. Na época dizia-se que o mar era morada de monstros terríveis, que no fundo do oceano ficava o inferno. O morto no mar nunca sairia do purgatório. Acreditava-se ainda que as águas esquentavam muito à medida que se navegava para o sul, a ponto de chegar a ferver. No entanto, desde o início do século XV, os portugueses enfrentaram esses medos, por vários motivos. Então, dentre os vários fatores que levaram os portugueses a enfrentar todos esses medos que nós mencionamos até agora, estão a posição geográfica privilegiada de Portugal. Há em Portugal uma rica burguesia interessada em investir na arte de navegar, a presença da Igreja Católica, uma vez que a Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha, mas principalmente Portugal, muito católica, então há uma presença forte do catolicismo, a Igreja interessada em expandir a fé católica a outras terras, a nobreza interessada em terras férteis, em novas terras fora da Europa, a centralização precoce de Portugal. Portugal se torna um estado centralizado, muito antes da formação de qualquer país, de qualquer estado europeu, e o surgimento, a partir da Revolução de Aves, de uma monarquia empreendedora, de uma família de monarcas empreendedores, que foi a dinastia de Aves. Mercadores e diversos nobres participaram da expansão marítima portuguesa, dirigida pela coroa. Na história da expansão marítima portuguesa, existem muitas lendas, sobretudo a respeito da existência da Escola de Sagres, dirigida pelo infante Dom Henrique, filho do Dom João I. A escola se dedicava aos estudos cartográficos e estudos náuticos. Hoje está provado que ela era uma das residências do infante Dom Henrique. O empenho de Dom Henrique, do infante Dom Henrique, no projeto português de navegação foi inegável. Muitos instrumentos de navegação foram popularizados pelos portugueses, como por exemplo a bússola, o astrolábio, que eram instrumentos usados para se orientarem em alto mar. Os portugueses se lançaram aos mares e em 1415 veio a primeira conquista portuguesa, a cidade de Ceuta, um importante entreposto comercial no norte da África. Participaram desse empreendimento quase 20 mil soldados, que partiram em cerca de 110 navios, comandados pela elite da nobreza portuguesa. Dentre eles, Dom Duarte, futuro rei de Portugal, e o próprio infante Dom Henrique. Boa parte do comércio que se desenvolvia no Mediterrâneo, a partir dessa cidade, ficou sob o domínio português. Então, a partir da conquista de Ceuta em 1415, os portugueses dão início à navegação marítima. A navegação marítima portuguesa, então, ela tem início a partir da conquista desse importante entreposto comercial na costa da África, no norte da África. O objetivo de Portugal era chegar nas Índias Orientais, na fonte das especiarias. E para isso, o projeto português foi criado na intenção de costear, margear o litoral africano para se chegar até a fonte das especiarias. Era uma rota alternativa para os portugueses, uma vez que as rotas feitas passando pelo mar Mediterrâneo, utilizando o rio Nilo, o Mar Vermelho, eram controladas pelas cidades italianas, Gênova, Veneza e Florença. As rotas por terra, controladas pelos árabes. Então, a saída para os portugueses foi costear, margear o litoral africano para se chegar, então, na chamada fonte das especiarias, onde eles iriam comprar, comercializar essas mercadorias sem que houvesse nenhum tipo de atravessador. Ao longo desse percurso, os portugueses, então, eles foram criando armazéns fortificados, tá? Fortificações, armazéns fortificados,
Então não houve colonização da África nesse primeiro momento. Há então a criação desses fortes, dessas fortificações chamadas de armazéns fortificados, entrepostos comerciais. Enquanto os portugueses circunnavegavam a costa da África, o genovês Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, dos reis espanhóis Fernando e Isabel, reis católicos, ele vai chegar ao Novo Mundo, navegando por uma outra rota, sentido oeste, pelo ocidente, para se chegar nas Índias Orientais. Ele acaba chegando no Novo Mundo, no que virá a ser chamado de Novo Mundo. Com a chegada então do Cristóvão Colombo à América Central, ele, não se dando conta de que havia chegado num novo continente, chama aqueles habitantes de índios, os nativos daquela terra de índios, pensando ter chegado nas Índias Orientais. Em viagens posteriores, Américo Vespúcio vai se dar conta de que se tratava de um novo continente. Em homenagem ao Américo Vespúcio, o continente passa a se chamar América. O Cristóvão Colombo, ele morre pensando ter chegado nas famosas Índias Orientais. Bom, a descoberta de Colombo provocou uma disputa diplomática entre Portugal e Espanha. Desde 1450, o papado havia concedido aos portugueses, por meio de diversas bulas, os privilégios de posse das terras descobertas em ultramar. Afinal, os portugueses já haviam iniciado sua expansão desde 1415, com a conquista de Ceuta. Mas a viagem de Colombo complicou tudo isso. Pressionado pela Espanha, o Papa Alexandre VI, que era espanhol, emitiu a Bula Interquetera em 1493, dividindo o mundo ultramarino entre Portugal e Espanha. Lembrando que nós estamos falando de dois países que fazem parte da Península Ibérica e que são dois países muito católicos. Por meio dessa bula, traçava-se uma linha imaginária, 100 léguas, da costa de Cabo Verde, sentido oeste. As terras a leste dessa linha seriam portuguesas e as terras a oeste seriam espanholas. Portugal protestou contra o privilégio concedido à Espanha, ou seja, todo o território localizado a oeste da dita linha. Percebam, teriam os portugueses alguma notícia das terras que viriam a se chamar Brasil? Alguns historiadores até acham que sim, mas isso é muito incerto. Dom João II ameaçou a Espanha, mas isso foi resolvido pacificamente. Em 1494, os dois reinos assinaram um dos mais famosos tratados da história, o Tratado de Tordesilhas, ampliando de 100 para 370 léguas os limites estabelecidos no ano anterior. Assim, Portugal garantia pelo menos uma parte da futura América e assegurando pontos importantes para a navegação no Atlântico Sul. Assim, nós podemos concluir que a coroa portuguesa estava ciente de que havia terras navegando a oeste e que pertencia a Portugal segundo o Tratado de Tordesilhas, quando enviou a frota comandada por Pedro Álvares Cabral. Mas a principal missão dele, ao zarpar de Lisboa em março de 1500, era o de fazer negócios na Índia e instalar o domínio português na região. Na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei Dom Manuel, por exemplo, não há grande surpresa com o achamento da nova terra. A dúvida que intrigou os historiadores durante muito tempo era: teria sido o Brasil encontrado por portugueses intencionalmente ou foi obra do acaso? Trata-se, porém, de um falso dilema. Habitantes da maior potência marítima da Europa, conhecedores dos mares, da possibilidade de terras navegando-se a oeste, os portugueses tinham uma intenção de ali desembarcar. Mas é certo que a frota de Cabral só parou na região da Bahia por acaso. Teria sido desviada da rota por uma tempestade no Oceano Atlântico, embora tenha chegado quase inteira à futura terra brasílica. O local de desembarque foi batizado de Porto Seguro. Quem nunca foi a Porto Seguro? Onde foi celebrada uma missa no domingo de Páscoa, em 26 de abril de 1500. E uma segunda missa em 1º de maio, fincando uma cruz de madeira com as insígnias do rei Dom Manuel. Brasil descoberto, Brasil português. Em resumo, o Brasil foi antes achado do que descoberto, uma vez que os portugueses já presumiam a existência de terras alcançadas em 1500, e custou um pouco a ser chamado de Brasil. Cabral batizou o lugar como Ilha de Veracruz, mas foi logo convencido pelos seus capitães
de que a terra não era ilha, e assim a rebatizaram de Terra de Santa Cruz. Mas esse nome também não vingou. Foi ao longo do século XVI que o nome Brasil passou a designar o litoral atlântico da América Portuguesa. Isso ocorreu por uma simples razão. Até 1530, os portugueses só exploraram a madeira da cor avermelhada, cuja tinta era utilizada para tingir tecidos na Europa. O nome técnico dessa madeira hoje é Cesalpina brasiliensis, mas na época era chamada de pau-brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula para falar de colonização. Até mais! Marítima, o contexto deste processo de colonização, ok? Então, se inscrevam no canal.